Olá! A CVM lançou um sistema para registro de ofertas públicas pelo rito automático, a partir das novidades trazidas pela Resolução 160. Nesse vídeo você acompanha um passo a passo de como usar o sistema para protocolar uma oferta de fundos de investimento sem book building. Quem mostra para a gente é a Elaine Della Rocque, gerente da Superintendência de Registro da CVM. Oi, Elaine. Obrigada, Giovana. Olá a todos. Nesse vídeo eu vou mostrar a forma de uso do novo Sistema de Registro de Ofertas, SRE, para o rito automático do registro de distribuição de ofertas, conforme previsto na nova Resolução 160. Esse sistema foi desenvolvido com suporte tecnológico da Anbima, com base em acordo de cooperação técnica firmado entre a CVM e a entidade. Aqui, nesse vídeo, então, eu vou demonstrar a entrada do requerimento, bem como a obtenção do registro automático propriamente dito. A gente vai iniciar, então, aqui, mostrando a forma de acesso ao sistema, tá? Bom, a gente tem a tela, então, da Central de Sistemas da CVM, tá? A gente tem aqui ainda essa informação em homologação, porque o sistema não está no ar, ele vai entrar em operação a partir do dia 2, bem como a entrada, a resolução, a própria resolução em si vai entrar em vigor nesse mesmo dia 2. Então, por enquanto, a gente tem aqui uma página em homologação, mas vai ser dessa forma que vai ser apresentado, então, a partir de segunda-feira, tá? A Central de Sistemas. Essa área é uma página hospedada no site da CVM, é uma página de bastante conhecimento do mercado, todos os participantes estão familiarizados com ela, tá? Então, acessando a Central de Sistemas, no menu à esquerda, o acesso ao sistema CRE-CVM, ele vai poder ser feito tanto aqui por esse menu Ofertas Públicas, quanto pelo menu CVM Web, Sistema CVM Web. Esse sistema CVM Web, inclusive, é importante ressaltar, é um sistema através do qual os intermediários, os participantes, de uma forma geral, trocam informações com a CVM, enviam informações, várias informações são enviadas por esse sistema por parte de todas as pessoas, os participantes, né, da CVM. Então, é também um acesso que a gente entende bastante familiar, né, a todos do mercado e aí, em particular, aos intermediários, que são as instituições que vão fazer o uso desse sistema, tá? Então, bom, a gente entrando aqui, por exemplo, em ofertas públicas, o intermediário iria aqui em ofertas de distribuição, e aqui, ofertas, o primeiro link logo, ofertas de rito automático, resolução CVM 160, acesso ao sistema. Então, aqui já tem orientação, né, lugar na CVM Web, e clicar na opção Sistema SRE, CVM, no menu à esquerda. Tá? Então, aqui teria o link para o sistema CVM Web, faz o link com CPF e senha. É importante falar que a gente vai ter um ofício circular específico com orientações bem objetivas em relação ao uso do sistema. A gente vai falar um pouquinho também do CVM Web lá, do acesso, né, ao sistema. Mas, enfim, seria feito ali através do CVM Web. Então, uma vez tendo acessado, né, o intermediário tendo acessado, a pessoa responsável, essa é a tela que aparece para ele, tá? Sistema SRE de registro, sistema de registro de oferta. E aqui ele começa, por exemplo, a colocar o requerimento de registro da oferta, tá? Então, vamos abrir aqui uma oferta pública de distribuição, tá? Como a Giovana falou, a gente vai fazer agora uma oferta de cotas de fundo fechado, sem book building. E aí eu vou mostrar aqui até uma situação um pouquinho mais diferente, que não é muito comum, mas vamos supor que essa oferta, então, de cotas de fundo, fosse uma oferta puramente secundária, uma oferta onde o investidor está se desfazendo de uma determinada posição, através de uma oferta pública, das cotas de um determinado fundo. Então, vamos colocar aqui com 3 letras, o sistema já busca aqui o emissor, tá? Todos os emissores cadastrados na base da CVM, então selecionei aqui um emissor. Eu não vou marcar essa opção, porque, como eu falei, a gente vai trazer aqui uma outra situação, onde o emissor não é o ofertante, uma oferta puramente secundária, que não é muito comum, mas é mais a título exemplificativo para a gente verificar aqui as funcionalidades do sistema. Então, eu vou adicionar aqui um outro ofertante,
Vamos supor, eu vou colocar aqui os meus dados, tá? Só título fictício, né? Assim, então, coloquei, vamos supor que o ofertante fosse essa pessoa física, tá? E vou começar a selecionar aqui, então, o tipo de requerimento. No drop-down aqui, vão aparecer todos os requerimentos que o sistema vai lidar, né, a partir do dia 2. Todos os requerimentos que vão poder ser usados via sistema a partir de segunda-feira. Então, é só observar, são todos os requerimentos de rito automático. Os ritos ordinários de distribuição continuam sendo processados como hoje. No futuro, a gente vai ter também os ritos ordinários dentro do sistema, mas nesse momento a gente vai tratar via sistema apenas do rito automático. Então, a gente vai selecionar aqui um automático para público em geral ou qualificado e sem book building, né? Vamos ver aqui, a gente começa a aparecer aqui, então, automático, público em geral ou qualificado, com book building, aqui sem book building. E aí, aqui dá para verificar todas as outras possibilidades de requerimento, né? Por exemplo, via autorregulador, se fosse um título de um emissor frequente de dívida ou de um EGEM, de um emissor EGEM. A gente tem todas as outras possibilidades aqui. Mas vamos aqui, então, ao que a gente pretende demonstrar nesse vídeo. E aí, vou selecionar aqui o valor mobiliário. Fundos de infra. Pronto. Selecionado, aparece, então, a parte de baixo aqui do requerimento, onde a gente vai preencher as abas com as informações. Aparece, então, aqui a oferta secundária, tá? Então, vamos lá, informações da oferta. Nessa aba, a gente tem as informações que são relacionadas à oferta como um todo, né? Independente se fosse... Aqui vai ser uma oferta de uma classe só, mas poderia ser várias classes, né? E, enfim, mas de qualquer forma, nessa aba aqui são informações relacionadas à oferta como um todo. Por exemplo, o administrador do fundo, se é um título de dívida, se tem avaliador de risco, essas informações que são gerais à oferta como um todo. Então, oferta inicial, não. Data da deliberação que aprovou, por exemplo. Vamos colocar aqui mercado de negociação. Vamos supor que não serão admitidas a negociação. Administrador, vamos colocar. Gestor. O escriturador. Do fundo, das cotas, né? Pronto. É importante marcar, né, assim, essas informações que estão, esses campos que estão com asterisco, são campos obrigatórios, tá? De preenchimento, não pode deixar em branco, tá? E uma outra coisa também importante é que alguns desses campos, eles são, além de ficar armazenados, né, aqui no requerimento, eles também alimentam as informações que vão ser disponibilizadas no site público. O site que vai ser alimentado com as informações do novo sistema. Ele também vai ter um link disponível lá na central de sistemas, vai ter uma cara um pouco diferente, e até bastante diferente da cara que a gente tem hoje, né, para acesso a informações, mas vai ser a gente vai ter uma maior completude de informações, tá? Justamente porque a gente vai ter alimentação aqui via esse sistema. Então, a gente passa aqui para esse campo de destinação de recursos. Aí, lembrando, a gente está falando de uma oferta secundária, puramente secundária, tá? Oferta secundária e destinação de recursos não é um campo exigível. Então, aqui não é um campo exigível, não é uma informação exigível nos termos da regulação. Então, apesar de ser um campo obrigatório, né, porque na maioria dos casos, né, ofertas que são ofertas primárias, essa informação é obrigatória, nessa característica específica aqui, uma oferta puramente secundária, essa informação não é necessária nos termos da regulação. Então, para completar o campo, a gente pode, por exemplo, sugerir que seja colocado não obrigatório nos termos da RCVM 160, por exemplo. Tá?
Público-alvo. Então, a gente está falando aqui de uma oferta que pode ser para investidores em geral ou qualificados. Então, a gente vai ter que selecionar aqui, né, se é público em geral ou qualificado. Vamos, por exemplo, selecionar público em geral. Regime de distribuição. Garantia firme de liquidação. A gente pode salvar, por exemplo, esse requerimento. Requerimento salvo. A gente vai voltar aqui para a tela e continuar o preenchimento. A gente tem aqui o rascunho em preenchimento. Vamos voltar aqui. Então, vou fazer uma oferta aqui bem simples, tá? De uma série só. E aí vamos, por exemplo, vamos supor lote suplementar, né? Não é o caso desse tipo de valor mobiliário, mas vamos supor aqui um lote adicional, que essa oferta tem um lote adicional, tá? Então, eu já coloquei aqui que o lote suplementar é não, o lote adicional é sim, e vou entrar aqui para editar essas informações. Então, por exemplo, aqui ó, vai ser cotas da classe A, por exemplo, tá? O lote base, vamos supor aqui. Tá? Valor estimado, preço estimado de emissão aqui. Tá? Então, você tem uma oferta aqui de 1 bi, e aí o lote adicional, vamos colocar aqui. Tá? Ops. Então, 1 bi, 125 milhões. Tá? E aqui outras informações do valor mobiliário, tá? Descrição do valor mobiliário, a gente vê que não é uma informação obrigatória, tá? Aqui se houver a necessidade de alguma descrição específica aqui desse valor mobiliário, mas, assim, na verdade, na maioria das vezes, ela realmente não vai haver, tá? E aqui um outro campo, título incentivado, a gente está falando de cotas de fundo de infra, que, né, pela sua natureza, é um título, é um ativo, né, incentivado, mas a gente precisa ter essa confirmação aqui, até para fins de relatórios que a gente precisa produzir. Então, apesar, vai ser uma opção aqui que vai ter uma forma de resposta apenas, né? Diferente, por exemplo, quando é uma debênture, que ela pode ser incentivada ou não. Aqui, a gente está fazendo uma oferta de cotas de fundo de infra, que pela sua natureza é um título que está lá na 12431. Mas a gente precisa desse flag aqui que com sim marcado. Então, vamos confirmar. Pronto. Já estamos preenchendo aqui. Vamos agora para a taxa. Vou colocar aqui um número de uma GRU. E aí o sistema, ele calcula aqui o valor a ser pago. Ele calcula o total de pagamento, né? O total de pagamento referente a uma oferta, né? Ele faz a conta inversa para ver até quanto esse pagamento cobriria, né? Em termos de montante de oferta. Aqui eu vou colocar um recibo de pagamento de uma GRU, aqui fictícia. Envio de documentos. Aí a gente vai colocar aqui os documentos que são obrigatórios, né? A gente vê aqui que são alguns documentos que estão marcados com asterisco. Então, minuta do prospecto preliminar. Vou botar aqui Desculpa, prospecto preliminar, né? A oferta já vai a mercado, é uma oferta automática que quando a gente finalizar aqui, ela já vai a mercado. Então, o prospecto preliminar, né? Que vai ser divulgado. Minuta do prospecto definitivo, também é um outro documento obrigatório para esse tipo de requerimento e valor mobiliário. A gente passa aqui para a minuta da lâmina. Aí é importante também, através desse envio aqui de documentos, como eu falei em relação às informações, também vai ser alimentado o site público da CVM, tá? Então, assim, e aí, na verdade, a gente tem uma marcação, né, para cada um desses tipos de documentos, se eles são obrigatórios e se ele é publicável ou não, tá? Então, eventualmente, você pode ter, por exemplo, aqui, essa declaração de que o registro do emissor encontra-se atualizado. Ele é um documento obrigatório para o requerimento automático, mas ele não é um documento publicável. Então, ele não é um documento que vai aparecer no nosso site de público, onde
os investidores em geral podem consultar as informações das ofertas, tá? Então, minuta aqui do anúncio de início. Anúncio de início. E, finalmente, aqui, a declaração de que o registro se encontra atualizado. Salvar. Requerimento enviado com sucesso. A gente vê que o botão gerar registro já está habilitado, né? Aqui, a gente clicando, o registro vai ser concedido automaticamente. É uma oferta sem book build, então não tem uma fase aí aguardando book build, uma oferta a mercado, né? Não existe isso. Essa fase aguardando book build equivale à oferta a mercado, né? Então, a gente tem aqui, e a gente tem um requerimento também todo completo, preenchido, sem nada, sem nenhuma aba em negrito. Se tivesse alguma informação inconsistente, a aba apareceria em negrito. E é importante mostrar aqui ainda essa aba contatos. A gente vê aqui o coordenador líder, o ofertante, o emissor já aparece automaticamente preenchido, mas tem algumas outras informações, como, por exemplo, os outros coordenadores devem ser informados aqui, tá? A gente pede que todos os coordenadores sejam informados aqui. Também assessores jurídicos, né, de ambos os lados. Então, realmente essa aba tem essa importância, tá? Bom, acho que não tem mais nada aqui, dá para gerar o registro. Um BIA 125, confirmar. Registro gerado com sucesso. Pronto. Então, aparece aqui a oferta automática, fundo de infra, uma oferta secundária, o registro 001. Tá? Então, é isso. Aí, essa oferta aqui, ela já teve o registro automático, uma oferta sem book building. E aí, só reparar que passou a aparecer aqui a aba dados de colocação, que é uma aba que apresenta um quadro, né, idêntico ao quadro do anúncio de encerramento, onde o intermediário vai preencher aqui as informações, né, para a gente ter essa informação sistemicamente guardada aqui também, e ele vai preencher aqui ao longo da distribuição e, enfim, vai ter essa informação registrada aqui junto no requerimento. Giovana, com isso eu volto para você. Legal, obrigada, Elaine. Bom, a gente mostrou em outros vídeos os processos para registrar as ofertas de fundos com book building, de ações e de títulos de dívidas. Esses conteúdos também estão disponíveis aqui no YouTube da Ambima, você pode consultar quando quiser. A gente agradece por acompanhar e compartilhe com quem você achar que possa se interessar por esse conteúdo. Obrigada, Elaine. Tchau. Tchau, tchau.